Fala, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. E, bom, eu vi algumas coisas acontecendo aí, principalmente na mídia tradicional e na internet também. Coisas que não me surpreendem, mas que ainda me deixam preocupado. Esse assunto de fake news é uma coisa que surgiu, cara, acredito que no ano passado. Fake news sempre existiu, mas o termo fake news meio que surgiu lá na época do Donald Trump, quando ele estava concorrendo a presidente. E ele bateu muito nessa tecla de fake news, que usavam fake news contra ele. E uma coisa que eu sempre acreditei é que a fake news, a maior parte dela vem da mídia tradicional. As emissoras de TV, principalmente. Você tem um monte de site publicando mentira? Sim, você tem um monte de site publicando mentira. Mas quais dessas mentiras realmente impactam na sociedade? Quais dessas mentiras alcançam, sei lá, mais de 10% da população? Até porque um site qualquer, sei lá, jconline.blogspot.com.br, alienígenas invadiram a Terra, essa é a manchete do site deles. Tem alguma credibilidade esse site? O povo brasileiro, principalmente, não dá credibilidade para esse tipo de coisa. Às vezes, tem sites na internet de notícias, como o Antagonista, por exemplo, que ainda não é conhecido por, sei lá, metade da população. Mas todo mundo conhece o Jornal Nacional, com certeza. Diante de tudo isso, eu vi a matéria do Fantástico. Não vou falar que vi tudo. A matéria tinha 17 minutos e eu ouvi 10 minutos, porque eu acho que eu ouvi o suficiente. Eu acho que não tinha mais nada para ouvir de decente ali. Eles fizeram uma matéria sobre fake news e abriram a matéria alegando que a justiça americana tem provas de que o Donald Trump foi ajudado por russos, por hackers russos, a espalhar mentiras sobre a sua candidata Hillary Clinton, e dessa forma ele conseguiu um empurrãozinho para conseguir vencer. E detalhe que eles estão usando isso para explicar porque até então todas as pesquisas diziam que a Hillary Clinton sairia vencedora. Então eles estão atribuindo essa ajudinha que o Donald Trump teve o fato dele ter vencido. O que é engraçado, porque tinha veículos americanos dando 90, 95% de chance da Hillary Clinton ser eleita. Mas, meu Deus do céu, esses hackers são semideuses. Olha só como eles conseguem desvirtuar uma eleição. A mulher tinha 95% de chance de vencer. Daí os hackers fizeram lá o trabalho de fake news, o lado B. Daí Donald Trump foi vencedor, graças aos russos. Basicamente é assim que eles abrem a matéria. E é engraçado que em certo momento o apresentador da matéria, né, do Fantástico, ele te dá dicas para não cair nas fake news. Olha só que bonito. Daí ele fala: se a notícia que você está lendo não passou em nenhum site da mídia tradicional, tem grandes chances de ser fake news. Ou seja, ele basicamente diz: sites tradicionais são apenas esses da grande mídia, Globo, SBT, Folha de São Paulo, O Globo. Qualquer coisa que estiver fora disso é fake news. E como que eles fortalecem esse discurso? Por exemplo, recentemente, se eu não me engano, não sei se foi em 2016 ou se foi ano passado, um dos CEOs da CNN foi pego em uma gravação admitindo todo o esquema deles para atrapalhar a campanha do Donald Trump. Porque a maioria dos seus seguidores, segundo as próprias palavras dele, eram seguidores da Hillary Clinton. Então eles não estavam gostando do fato do Donald Trump ter chances de vencer. Então eles armaram todo um esquema, ele admitiu que mentia nas matérias da CNN, eles ficavam o tempo todo pensando em como difamar a imagem do Donald Trump, e ele foi gravado falando tudo isso, depois ele foi afastado. Eu te pergunto, você acha que a Globo mencionou sequer um segundo sobre essa história? Porque parece algo muito sério sobre fake news, já que eles abriram a matéria falando mal do Donald Trump, falando que ele recebeu uma ajudinha. Por que será que eles não falaram sobre esse escândalo da CNN? Esse é aquele tipo de pergunta retórica que eu sei que você sabe a resposta, eu não preciso te responder, mas isso é para que você veja o empenho que eles têm para te manter sob o controle deles. A Globo News fica 24 horas por dia falando mal do Donald Trump. Teve uma repórter, isso para você ver como não existe imparcialidade, isso não existe, principalmente na mídia tradicional. Uma repórter, quando foi anunciar a vitória do Donald Trump, parece que ela estava lá em Nova York, Washington, alguma coisa assim, para dar a notícia,
Daí ela congelou por alguns segundos assim na frente da tela e falou um palavrão. Puta que pariu. Acho que a Carol tá sem o nosso retorno de áudio. E daí cortaram a entrevista, porque ela não conseguiu continuar, porque ela não estava acreditando que o Donald Trump venceu, a Hillary Clinton perdeu, agora vamos todos ser explodidos pelo fascista Donald Trump. E por que eu falei que isso não me surpreende e me deixa muito preocupado? Porque ainda tem muita gente que usa a Globo para se informar. Eu tenho um amigo que ele parece ser um cara inteligente, só que ele vê Fantástico todo domingo. É lá que ele se informa. Eu perguntei pra ele, pô, cara, você acreditou nessa matéria aqui de fake news? Acreditei do começo ao fim. A gente brinca bastante, eu e ele, mas eu sei quando ele tá falando a verdade. Eu sei que ele falou a verdade nesse momento. Que ele realmente acredita em tudo que o Fantástico diz. Quando eles abrem uma matéria dizendo que as eleições de 2018 são importantíssimas e que o Donald Trump, que é um conservador, teve a ajuda dos russos para vencer, o que você acha que vai acontecer se o Bolsonaro vencer esse ano, 2018, as eleições? Porque é muito fácil você falar que é vítima de fake news. Não tem ninguém mais vítima de fake news do que o Bolsonaro. Mas vamos pegar o outro lado da moeda. Vamos pegar o Jean Willis, por exemplo. Jean Willis tem um site onde ele desmente todos os boatos que foram jogados sobre ele. O que você acha que passaria na mídia tradicional? O fato do CQC ter armado uma história de que o Bolsonaro é racista, ou de alguém dizer que o Jean Willis quis mudar um trecho da Bíblia? Tenho certeza que é o do Jean Willis que iria passar na mídia tradicional. Olha só, o Jean Willis foi vítima de homofobia, que não sei o quê. Mas será que eles dariam espaço para o Bolsonaro desmentir esse tipo de coisa também? Para você que acompanhou aquelas matérias lá da Folha de São Paulo com o Bolsonaro, você acha que eles têm alguma intenção de dar algum espaço para o Bolsonaro? E a gente vê o desespero da mídia tradicional, como por exemplo no caso da Joyce Hasselman. Para você que não sabe, eu vou deixar o link na descrição aqui, onde a Joyce Hasselman explica a treta que rolou com ela com o Pingo nos Is, que é o programa que ela estava apresentando. Você assiste lá, vê o que aconteceu, mas basicamente ela não está mais apresentando o programa, só que agora o programa já tem muita audiência. Quando o programa era do Reinaldo Azevedo, era um ou outro que assistia. Agora o programa está com muito mais audiência, muito mais. E agora a Joyce Hasselman não está mais lá. Mas o programa ainda tem a credibilidade, correto? Ainda tem a audiência, o número de visualizações. Então nós temos um programa de uma pessoa que saiu da mídia tradicional, que é a Joyce Hasselman, e veio para a mídia alternativa, que é a internet. De uma certa maneira, uma pessoa que está fora desse establishment aí. Só que agora que a audiência do programa, que teoricamente seria da mídia alternativa, só que agora ela vai ser usada pelos meios da mídia tradicional. Eu sei que o Felipe Moura ainda está lá, que ao meu ver parece ser um cara decente, parece ser um cara comprometido com a verdade, mas a gente vê, por exemplo, o Vila lá. Quantidade de besteira que esse cara fala naquele programa, meu Deus do céu. O fato da Joyce Hasselman ter saído do Pingo nos Is, o fato da matéria do Fantástico falar, se não passou na mídia tradicional, tem chances de ser fake news. Quer dizer, tirando qualquer credibilidade de qualquer pessoa que esteja comprometida com a verdade e levando tudo para eles. É isso que eles querem monopolizar a informação. Só que eles mesmos não se comprometem em espalhar a informação, como por exemplo no caso da CNN, onde eles não deram nenhum pio, nenhum. Como é que um escândalo desse você não reporta? Ah, mas isso é assunto de outro país. Por que tá falando do Donald Trump então? Por que a Globo News fica 24 horas por dia falando sobre eleições americanas? Então, esse argumento não cola. Para você que é eleitor do Bolsonaro, se prepare. O Bolsonaro principalmente vai ter que se preparar muito. E se tem uma coisa que eles disseram de verdade na matéria do Fantástico, é que a fake news, todo mundo faz parte dela. Ao ver uma notícia falsa, você deve se certificar de que aquilo é verdade ou não. Você não deve acreditar de primeiro. Por mais duvidoso que seja um site, você dê o benefício da dúvida, pelo menos. Se aparecer lá no G1, Lula tem 40% de chance de vencer a eleição, você acredita? Não vou nem te responder. Mas aí aparece lá num site qualquer, Bolsonaro tem 40% de chance de vencer. Você acredita? Também não vou nem te responder. Você tem que duvidar.
Você tem que entender que as pessoas têm motivos diferentes e completamente aleatórios para querer a sua atenção. Então, ninguém mais do que você mesmo para filtrar aquilo que você acredita e aquilo que você não acredita. E existem meios para você fazer isso, para você não ser ludibriado, pelo menos não na maioria das vezes. Porque uma vez ou outra eu acredito que seja impossível de você não ser ludibriado. Então é isso, meus amigos. Hashtag Globolixo, dane-se Globo, dane-se CNN, dane-se a mídia tradicional, desliga sua TV, para de assistir essa besteira, isso não é teoria da conspiração. Já está mais do que provado para qualquer um que se preocupou um pouquinho em pesquisar a respeito de que a Globo não está preocupada com a verdade. Muito menos com você.